pode ser afastada pela coação física irresistível. Foi isso mesmo? Porque a coação física implica em retirar a voluntariedade, logo retira-se a conduta, logo retira-se o fato típico, logo se retira o crime. É isso? Doutora, pense rápido. Opa, quase foi na cabeça nessa história de pensar rápido. É uma ponto 40, aponte para a cabeça dela, por favor. Eu aponto para a sua. Ou a senhora mata essa moça ou eu mato a senhora. Mataria, só por curiosidade. Mataria, né? Mataria rindo, né? Muito bem. Pensa comigo. Aliás, pensem comigo. Como é o nome da doutora? Silvana e Gabriela. Analisem comigo. Veja que eu não estou nem perto da Silvana, que eu não quero constrangê-la, não. Devia, mas ainda não tem prova oral na OAB. Eu torço para que o dia tenha prova oral para vocês perderem logo a timidez de uma vez por todas. Mas por hora não tem, então não tem mistério. Queria que os senhores me ajudassem a defender Silvana, tá certo? Mas analisando passo a passo. Silvana teve conduta. Bora lá. A conduta dela foi voluntária. A mente dela controlou o corpo dela para atirar. Foi. Foi a mente dela que deu um impulso elétrico e fez o bracinho dela fazer isso. Aí depois a mente dela soltou o impulso elétrico e fez o dedinho dela fazer isso. E depois isso. Aí o projétil disparou e ela matou. Legal. Então houve voluntariedade na conduta praticada por Silvana. Ela tinha consciência de que estava matando alguém? Legal. A conduta dela de disparar causou algum resultado? Qual foi? A morte. Houve nexo causal, então, entre a conduta e o resultado? Algum dispositivo de lei diz que matar é previsto como infração penal? Artigo 121 do Código Penal. A conduta dela é contrária ao ordenamento jurídico vigente? Silvana é imputável, tem mais que 18 anos e saúde mental? Sabe que aquilo que fez é errado? A situação está ruim para ela, não está? Ela era livre para optar entre matar ou não matar? Não. Livre ela não era. Ela não era. Logo, um dos aspectos que pode excluir a exigibilidade de conduta diversa é a coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Cheguei aonde eu queria chegar. Coação física irresistível e coação moral irresistível, tanto uma quanto outra, consegue afastar o crime. Ambas, mas por vias distintas. A coação moral afasta a liberdade, leia-se, a exigibilidade de conduta diversa. Sem exigibilidade de conduta diversa não há. Sem agente culpável ou culpabilidade não há. Então, Silvana, nesse caso, não praticou o crime. Na mesma linha de raciocínio, a coação física também afasta o crime, mas por uma via distinta, né? Afasta a voluntariedade, a conduta e o fato típico. Então, tanto uma quanto outra tem o mesmo resultado prático, mas através de vias distintas. Cada um chega a Roma, mas através de caminhos diferenciados. Ponto. E se a coação não for irresistível? E se a coação for resistível? Eu respondo. Sou todo ouvido do depende. Como assim depende? Não sei, perguntei primeiro, só ouvi o an. Exatamente, aí foi a pergunta, depende do quê? Entendeu a pergunta? Não? Viajamos. Bora lá. A coação pode ser irresistível ou resistível. Se ela é irresistível, ela pode ser física ou moral. Se ela é física, afasta a voluntariedade. Não é para copiar, não. Isso tem na tua apostila, tá? Isso tem na tua apostila. Se estiver copiando, é por amor à cópia. Eu juro que isso na tua apostila. Sem voluntariedade não há conduta. Sem conduta não há
fato típico. Sem fato típico não há crime. Sem crime não há pena. Maravilhoso. Gera coação moral. Gera coação moral. Afasta a exigibilidade de conduta diversa. Consequentemente, não há. Sem agente culpável não há. Sem crime não há pena. Se eu te perguntasse assim, na coação moral, existe voluntariedade? A resposta seria sim ou não? Vou botar só por cautela, tá certo? Existe voluntariedade. O que não existe é exigibilidade contra diversa. Mas eu tinha perguntado antes, é resistível? A coação resistível serve para quê? Serve só para diminuir a pena. A coação resistível só pode ser moral. Começa daí, tá? Não faz sentido ela ser física. Por que ela não pode ser física? Doutor, me empreste seu braço agora, vá. Olha a lapa do sujeito. Bote para lá, força para lá. Bote força. Oh, ele ganha. Eu não vou nem tentar, e olha que eu estou em pé. O cara ganha. Na coação física, não tem meio termo. Um dos dois lados ganha. Não tem como ela ser resistível. Ou ele é mais forte e é irresistível para mim, ou eu sou mais forte e é irresistível para ele. Só faz sentido falar em coação resistível em âmbito moral. Aí faz sentido. Por exemplo, doutora, pensa rápido. Aponte para a cabeça da moça que já morreu, a Gabriela. Aí eu digo assim para a senhora, eu não estou apontando arma nenhuma para a senhora, tá certo? Arma nenhuma. Ou a senhora mata a Gabriela, ou eu toco fogo em seu carro do lado de fora. Mataria? Era uma chance de ter a pena diminuída, né? Carrinho que você lutou tanto para conseguir está sem seguro, vai perder o carro, né? Não custava nada matar a Gabriela, né? Veja que agora existia uma coação, mas a coação era resistível. A coação resistível serve apenas para diminuir, tá? Setinha para baixo. Diminuir a exigibilidade de conduta diversa. Eu diminuo a liberdade que Silvana tem. Liberdade menor implica em menor agente culpável, menor culpabilidade. Uma culpabilidade menor implica em crime, mas a pena desse crime será uma pena menor. Será uma pena menor. Isso é uma atenuante penal. Prevista onde, Rodrigo? Artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal. Vamos ler? Quem pode ler? Vou ler o caput. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Que lindo. Então, repare, muito obrigado, doutora. Reparem, e o aluno da internet que leu em casa, que a primeira exemplificação do artigo 65, terceiro C, é coação a que podia resistir. Coação resistível. Então, serve no máximo para diminuir a pena. Nada além disso. É uma boa tese, se não tiver outra, é. Se só tiver essa, então fala-se nessa. Deixa eu ir além no tema coação. Quem são os sujeitos da coação? Nós temos, vê se vocês concordam comigo, o coator, que no meu exemplo fui eu, Rodrigo. Temos o coator, que é o infeliz que exerce uma coação. É nada, Rodrigo. Uma coação contra quem? Contra o coato. No nosso exemplo, o coato foi uma coata que foi Silvana. E o que é que a coata faz? A coata se vê obrigada a realizar uma conduta contra a vítima. Quem foi a vítima em nosso exemplo? Gabriela. Então nós temos
em regra, 3 personagens. Esse em regra eu vou ter que detalhar, tá? Segura as pontas aí. Em regra eu tenho o coator, Rodrigo, a coata, Silvana, a vítima, Gabriela. Sendo essa coação do tipo irresistível, qual é a responsabilidade da coata, Silvana? Nenhuma. Todos concordam comigo? Silvana não responde por nada. Se a coação for moral, ela não responde por nada por exclusão do fato típico. Perdão, se a coação for física, ela não responde por nada por exclusão do fato típico. Se a coação for moral, ela não responde por nada por exclusão do agente culpável. É isso mesmo? Mas Gabriela morreu. Quem é que paga o pato? Rodrigo. Então, Rodrigo será responsabilizado pelo crime praticado contra Gabriela na qualidade de autor mediato. Então surge a figura da autoria mediata. O que era autoria mediata? É quando alguém se vale de outro inculpável pelas suas condutas para praticar um crime. A exemplo de uma coação física ou de uma coação moral. Ponto. Vamos começar a aprofundar um pouquinho agora, tá? Eu disse assim, em regra tem 3 personagens. Em regra tem 3 personagens. Existe hipótese em que só tem 2 personagens? Existiria uma hipótese em que só tem 2 personagens? Existe. Existe uma hipótese com 2 personagens que é interessantíssima como tese de defesa. Como é que é essa hipótese? Vem para cá. Sujeitos, 2 pontos, caso especial. Queria analisar esse caso especial com os senhores, tá certo? Quem vão ser os sujeitos de um caso especial? O coator, o coato, a vítima. O coator é aquele que exerce uma coação, é nada. E o coato termina repelindo essa coação, realizando uma conduta contra o próprio coator, tornando-o vítima. Entendi não? Tudo bem. Mas ainda que você não tenha entendido, e eu parto da premissa que não deu para entender mesmo, eu ainda vou além. Eu pergunto, qual é a diferença disso para uma legítima defesa? Entenderam? Não, né? Doutora, pensa rápido. Aponta para a cabeça dela. Hoje ela morre. Aí eu aponto para a sua. Ou você mata a Gabi, ou então você morre. Aí você vira rapidamente para mim e diz... Vira para mim. Quem vai morrer é você, Pei, e você atira. Tese defensiva dessa moça. Sou todo ouvidos. Ela me matou. Legítima defesa de terceiro. Ela matou Rodrigo para defender Gabriela. Vocês estão de acordo? Rodrigo era coator. Rodrigo, ela era coata e eu me tornei... Eu quero um caso em que isso ocorra e não seja legítima defesa. Entenderam o pepino? Pepinão, né? Pepinão, porque isso dificilmente os senhores encontram em livro. Os senhores vão encontrar isso na prática. Por isso e por outros que eu acho esse curso tão diferente. Eu acho um curso de prática penal muito bacana. Repare o seguinte raciocínio. Eu vou por partes, escalonadamente. Doutor, tome sua arma. Vou lhe matar, viu? Pei. Tu se protegeu, revida. Pei. Eu morri. Ele agiu em legítima defesa. Todos são de acordo? Quais são os requisitos da legítima defesa? Bora lá. Ele repele a agressão injusta, que é atual ou iminente, salvando então direito próprio ou alheio, agindo ele com uso dos meios necessários e com moderação. Estão de acordo?
Estão de acordo? Analise o seguinte caso agora. Como é o nome do senhor? Fernando, eu vou lhe matar, viu? Mas não vai ser hoje não, porque hoje eu estou meio perturbado com alguns assuntos. Vai ser na próxima aula, que é segunda-feira que vem. Tá certo? Segunda-feira que vem eu lhe mato. Hoje não. Aí amanhã eu passo aqui pelo curso para ver se o Fernando está por aqui e dou os tiros pela cima e digo, vou lhe matar, viu? Mas não hoje, na segunda-feira. Quarta-feira eu apareço na casa de Fernando e mato o cachorro dele. E deixo um bilhete lá em cima, não fica com saudade não, que já tu vai se encontrar com o cachorro, tu vai estar morto. Na quinta-feira eu passo em frente ao trabalho de Fernando e dou uns 3 tiros na fachada do escritório em que ele trabalha. E ainda saio gritando, segunda-feira. Beleza? Sexta-feira eu encontro um parente de Fernando e mato. E aviso, matei teu irmão, mas tu mesmo vai ser na segunda-feira. Chega sábado, ele se encontra comigo, eu estou bebendo em um bar, ele vem e me mata. Ponto. Desde o primeiro momento em que eu ameacei Fernando, na segunda-feira à noite, ele foi à delegacia. Ele foi na delegacia dizer que eu estava planejando matá-lo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e a polícia não fez nada. No sábado ele me encontrou bebendo em um bar e me matou com um tiro pelas costas. Na covardia. Pergunto, posso alegar como tese defensiva de Fernando legítima defesa? Posso não. E o que é que eu alego para defendê-lo? Não, eu quero uma tese que exclua o Fernando 100% da cadeia. Não quero diminuir a pena dele, não. Coação moral irresistível com 2 personagens. Olha que coisa linda. Rodrigo era o coator, o coato era Fernando. Quem foi que se tornou vítima? Rodrigo. Qual é a diferença disso para a legítima defesa? Que eu estou viajando, Rodrigo. Na legítima defesa, a agressão é atual ou iminente. Ao passo em que nessa tese que eu estou sugerindo para os senhores, a agressão ainda era futura. Rodrigo só iria atacá-lo na segunda-feira. Ele, de forma antecipada, matou Rodrigo. Mas isso não é uma forma de vingança, não? Não. Isso é uma forma de coação moral irresistível com 2 personagens. Rodrigo, isso funciona perfeitamente, não só em prova, como também na prática. O que é que você tem que comprovar para que isso funcione? A coação, beleza. O que mais? A ameaça, que é a coação, beleza. Além da coação, que consiste na ameaça de morte, o que mais? A inércia de quem? A inércia do poder público. Vocês querem ver isso no dia a dia? Então bora lá. Era uma vez Caruaru, uma mocinha que foi estuprada pelo próprio pai. Aí a mãe, muito gente boa, em vez de chamar a polícia, foi o que fez? Se você prefere pegar a sua filha e não a minha, eu saio de casa. Largou a casa e deixou o pai estuprando a filha. A filha tentava fugir, o pai batia nela e mantinha em cativeiro, estuprava. A menina engravidou. De quem? Do pai. Teve um filho. Tentou sair de casa, o pai deixou? Não. Estuprava. Ganhou outro bucho, segundo filho. Nisso ela foi à polícia e disse, olha, meu pai está me estuprando, faça alguma coisa. A polícia fez o quê? Nada. E a vida continuou. E ela teve 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos com o pai. 7 filhos com o pai. Várias vezes o pai tinha espancado, várias vezes o pai tinha privado a liberdade, várias vezes o pai se mostrou um verdadeiro monstro e aquela menina vivia dias de inferno. Até que o pai resolveu estuprar quem? A filha neta. Nesse meio tempo ela já tinha ido à delegacia de polícia inúmeras vezes. O que é que a autoridade policial fez? Nada. Ela então convenceu um sujeito a matar o pai. O sujeito matou o pai. Tribunal do Júri, deslocado de Caruaru para Recife. Tese defensiva? Deu? Ela ganhou ou perdeu? Ganhou, inclusive o próprio Ministério Público sugeriu essa tese. É uma tese que mais adiante os senhores vão chamar de inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível com 2 personagens. O nome da tese completa é inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível com 2 personagens. Ou, como alguns doutrinadores chamam,
Isso aqui é o que se chama de legítima defesa antecipada. Tem nada a ver com putativa, não. Legítima defesa antecipada. Por que eu estou dizendo que é antecipada? Porque a agressão ainda era futura. A agressão ainda era futura. Lindo. Vem para cá, vou voltar para o nosso gráfico. Qual é a outra causa que exclui a voluntariedade mesmo? Os atos reflexos. Legal. E o que é que afasta a consciência da conduta praticada? O que é que afasta a consciência daquilo que eu faço? Duas coisas afastam. Duas. A primeira são os atos de inconsciência. Os atos de inconsciência. São poucos os exemplos de ato de inconsciência e cá entre nós eu faço uma confissão aos senhores, eu particularmente não acredito em nenhum dos dois. O primeiro exemplo é o sonambulismo e o segundo é a hipnose. É a hipnose. A embriaguez é a causa de exclusão da culpabilidade. Lá, causa de exclusão daqui, ó, da imputabilidade penal, desde que ela seja involuntária. Eu nunca ouvi falar, não sei se os senhores já ouviram, de alguém praticar um crime grave hipnotizado. Vocês já ouviram falar? Na vida real. Fulaninho hipnotizado matou a mãe. Eu nunca ouvi. Sinceramente, eu ouvi falar nisso. Nunca vi. Assim como eu nunca ouvi falar em um sujeito sonâmbulo praticar um crime grave. Talvez o sujeito sonâmbulo tenha batido em alguém sem querer, mas eu nunca ouvi falar de um sujeito sonâmbulo estuprar alguém. Nunca ouvi. Ou de sujeito sonâmbulo ter matado alguém. Realmente eu nunca ouvi. Se já aconteceu, de antemão me retrato. Mas eu confesso que nunca nem ouvi falar disso. São hipóteses bem doutrinárias mesmo. Mas bora lá. O sujeito sonâmbulo não tem consciência do que faz. O sujeito hipnotizado não tem consciência do que faz. Consequentemente, sem consciência do que faz, ele não tem conduta. Se não há conduta, não há. Se não há fato típico, não há. A outra coisa que afasta a consciência se chama erro. Só que aí, queridos, aparecem duas consciências, né? Você tem essa consciência aqui e você tem essa consciência aqui, ó. Se a falta de consciência se chama erro, você passa a ter duas formas de erro, não é? Você passa a ter um erro que afasta a consciência da conduta e passa a ter um erro que afasta a consciência da ilicitude da conduta. Um erro que afasta a consciência do que é feito e um erro que afasta a consciência sobre a ilicitude do que é feito. Presta atenção. O erro que afasta a consciência da conduta termina por afetar a própria, logo afeta o... Por isso que eu vou chamar esse erro de tipo, porque ele afeta o fato típico. Ao passo em que esse outro erro afeta a consciência do que era ilícito, do que era errado, do que é proibido, daí se chamar de erro de proibição. O grande problema de entender esse assunto na faculdade, que às vezes o aluno sai com trauma, são os exemplos que são dados lá, que realmente são muito infelizes. Quando o professor fala em erro de tipo, ele costuma falar no exemplo do urso, né? Era uma vez um caçador que estava... É ridículo esse exemplo, né? O aluno olha, ele se desempolga com o direito penal, porque ele não vislumbra nunca na vida dele defender alguém, um caçador, que é algo que já existe com pouca frequência, um caçador que na floresta, né, já não é algo, né, muito frequente também, que veio a matar um urso. Então ele não estava no Brasil. Ele não estava, porque não tem urso em nossa fauna. Né? Não tem, não é um animal. Aqui ele não vai matar nunca um urso, uma girafa, nunca vai matar um leão, um rinoceronte, um hipopótamo. Esses animais você só vê no zoológico, porque eles não são da fauna brasileira. Aqui ele vai matar uma paca, um marreco, uma onça pintada, um papagaio, uma coisa do tipo. E dificilmente um ser humano vai confundir outro com um papagaio. Eu fui atirar na moita e confundi aquele papagaio com um ser humano.
Não é crível. Ele falava, dizia, então eu confundi, né? Eu pensei que era o Louro José, pai e tal. Então não vai funcionar. Mas isso tem utilidades práticas enormes. Porém, antes de analisarmos as utilidades práticas, permitam-me tentar ver se a diferença é muito nítida na mente dos senhores. Era uma vez um rapaz que manteve relação sexual mediante paga, com uma moça de 17 anos de idade. Ele deu dinheiro para a mocinha de 17 anos de idade e teve relação sexual com ela. Só que na cabeça dele, ela devia ter uns 25, porque era graúda, ela não tinha feições de uma menina de 17 anos de idade. Mas ele deu dinheiro para ela e teve relação sexual com ela. Ponto. Está praticando um crime. Está praticando um crime? Interrogação. É crime, não quero saber o nome não. É crime. É crime? Não sabe? Está na dúvida? Só teve um que arriscou? É crime. É crime. É crime. É um crimezinho de nome esquisito, mas é crime ter relação sexual com uma mocinha de 17 anos de idade, se for mediante paga. Se fosse por amor, não seria não. O nome do crime é favorecimento à exploração sexual de vulnerável por equiparação. Artigo 228-A, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 1º. Mas não registrem agora não. Já já eu boto no quadro e os senhores verificam. Deixa eu botar logo, senão vocês vão ficar agoniados. 228-A, se não me falha a memória. Parágrafo 2º, inciso 1º. Mas ele achava que a moça tinha quantos? Então não é 228 não? Tenta 218 então. Vê se chega. Foi? Então beleza. 218-A, parágrafo 2º, inciso 1º. Também não? Ih, é um desses dois. Tem não? Não? Não é 218-A? Existe o 218-A? Então, volta ao 228. Existe um 228? Como se chama? Não, eu quero de vulnerável. Volta lá para o 218B. Mudou. Eu quero, bora lá. Exploração sexual de vulnerável. Ok, chegamos a ele. Parágrafo 2º, inciso 1º. Existe? Beleza, então chegamos a ele. Mas o crime pressupõe que a pessoa seja maior ou igual a 14 aninhos e menor que 18 aninhos. O sujeito achava que a mocinha tinha 25. Ele incorreu em erro de tipo ou erro de proibição? Ele achava que a moça tinha 25 aninhos. Erro de tipo ou erro de proibição? Ele não sabia que mantinha relação sexual com a moça de 17 ou ele não sabia que isso era proibido? Então é erro de tipo. Vejamos um outro raciocínio. O sujeito mantém relação sexual com uma adolescente de 17 anos mediante paga. Ele sabe que ela tem 17 anos e, aliás, foi por isso que ele pagou. Ponto, mas na cabeça dele isso não é crime. Ele não sabia que isso era errado. Erro de tipo ou erro de proibição? O sujeito mantém relação sexual com uma moça de 13 anos, mas achava que ela tinha 20. Erro de tipo ou erro de proibição? Ele mantém relação sexual com uma moça de 13 anos, mas não sabia que era proibido. Erro de tipo ou erro de proibição? O sujeito tem uma sacola branca repleta de uma substância porosa em casa que ele pensa ser farinha, mas na verdade é cocaína. Erro de tipo ou erro de proibição? O sujeito sabe que tem cocaína em casa, mas é do primo dele. Então ele não sabe que isso é proibido, porque não é dele, é do primo. Erro de tipo ou erro de proibição? Beleza. Partindo da premissa que a gente sabe diferenciar erro de tipo de erro de proibição, vamos então analisar as espécies desse erro de tipo e desse erro de proibição. O erro de tipo pressupõe duas espécies fundamentais, que nós vamos chamar de erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Qualquer um dos dois vai depender da teoria, pode cair em um ou em outro.
Discriminante putativa, né? Pode ser exemplo de erro de tipo ou erro de proibição, a depender de como a discriminante se manifestou.